Boa noite, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, amém? Estamos aqui mais este final de semana, este sábado muito abençoado, e com certeza neste sábado Deus tem algo para falar grandemente ao seu coração. Então dá tempo ainda de você compartilhar, convidar alguém para poder estar participando esta noite, desta palavra abençoada que terá acontecendo aqui. Nesta noite nós estamos aqui recebendo a irmã Ludmila, quero convidar a irmã Ludmila. A irmã Ludmila é membro aqui da Primeira Igreja Batista em Raul Soares, é psicóloga, e nesta noite ela vai estar trazendo uma palavra e com certeza alcançará os nossos corações. Então, desde já, nós vamos estar aqui orando a Deus, pedindo a direção de Deus, e desde já, você que está aí participando conosco, né, compartilhe, convide, chama alguém para participar também, porque com certeza o que a irmã vai estar falando esta noite aqui será realmente muito bom para o nosso crescimento espiritual. Então, nós estaremos orando neste momento. Grandioso e eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Ó Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, te agradecemos, ó Pai, pelo dia que o Senhor nos deu. Te louvamos, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede de estarmos, Senhor, aqui na tua presença, Senhor. Te louvamos pela vida da tua serva, irmã Ludmila, Senhor, psicóloga, Senhor, que se colocou, Senhor, à disposição, Senhor, para ser o instrumento do Senhor desta noite, para falar aos nossos corações. Que o Senhor possa usá-la poderosamente, Senhor, e que o Senhor possa preparar os nossos corações para receber, Senhor, a palavra do Senhor, aquilo que irá realmente trazer o conforto, aquilo que irá falar aos nossos corações. Abençoe grandemente a sua vida, abençoe grandemente a vida do seu esposo Montares, abençoe a vida do seu filho Lorenzo, ó Pai, que esta família seja grandemente abençoada pelo Senhor, e que assim também o Senhor esteja abençoando cada vida, cada família que está participando, Senhor, conosco nesta noite. Que a cada um, Senhor, o Senhor possa estar abençoando poderosamente. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmã Ludmila, para nós é uma honra, né, mais uma vez, ter a irmã aqui conosco, tá bom? E que Deus abençoe e use a irmã poderosamente. Amém. Boa noite a todos e para os demais que estão nos assistindo em outro dia e outro horário, bom dia, boa tarde, né? Que esse vídeo seja acompanhado hoje pela live e também compartilhado com outras pessoas, né? Gostaria de estar convidando os irmãos, se possível, para abrir a sua Bíblia. Pode também estar acompanhando com a gente, que vamos projetar para vocês. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo é o 12 e o 13. Essa leitura é que estará nos conduzindo, né, no nosso bate-papo hoje, na palavra que temos hoje para vocês. Como tema, nós trazemos aquele que nos fortalece, né? Nós somos um ser humano composto, né, por nossa alma, nosso espírito e toda a parte física, estrutural também. E aquele que nos fortalece é né, nosso Criador. E vamos meditar um pouquinho, né, nessa situação que estamos vivendo hoje, onde acho que para muitos nunca foi enfrentado, né, uma situação como essa envolvendo saúde, crise que gera também crise econômica e tudo mais. Então, vamos bater um papo um pouquinho e espero que o Senhor envie uma palavra que possa estar acalmando os nossos corações, que possa nos conduzir e melhorar um pouquinho a nossa visão do nosso presente, né? Então, os irmãos acompanhem comigo. Então, Paulo ele vem dizer, né, aos Filipenses, no finalzinho do livro de Filipenses, são só 4 capítulos, então, no capítulo 4, os versículos 12 e 13, ele vem dizer: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, né? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas, infelizmente, nós vemos várias pessoas
interpretando ou distorcendo esse versículo 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que nos fortalece realmente, ele opera milagres, ele tudo pode. Mas nós temos que interpretar que esse tudo posso conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa vontade, né? Então, esse versículo 13 não pode ser interpretado no eu, no nosso ego. Ele tem que ser lido principalmente com a segunda parte, aquele que nos fortalece. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Então, Paulo, ele vem aqui, né? Ele está dizendo, ele está passando para a gente a informação, e eu imagino que a vida, né? Hoje nós temos vários missionários, e a Bíblia traz para a gente várias informações de como não foi fácil, né? Nem o trabalho, a obra dos discípulos e dos missionários. Paulo mostra que não era fácil. Paulo enfrentou perseguições, né? Ele mesmo era né? Quando era Saulo, né? Depois da sua conversão e veio a ser Paulo, teve o seu nome mudado, assim como toda a sua vida, né? Quando Jesus entra na nossa vida, ele vem fazer isso, ele vem mudar, né? E as coisas se fazem totalmente novas. Então, o trabalho era árduo, era difícil, mas ele estava sustentado por alguém que pode tudo. Então, ele vem informar para a gente que ele sabia o que era ter muito, o que era ter pouco. Ou seja, na nossa vida não é sempre um mar de rosas, não é tudo tão fácil. Temos momentos difíceis também. E ele vem informar isso. E chegando nessa parte anteriormente, se os irmãos quiserem estar lendo também, ele está agradecendo, né? E é uma coisa que nós precisamos muito ser, que é grato. Paulo aqui está agradecendo o apoio dos irmãos, né? Agradecendo as ofertas, a preocupação, né? As orações. Nós precisamos também ser grato. Paulo nos mostra aqui que Deus, mesmo sendo Deus o nosso sustento, aqueles que estão ao nosso redor, né, na nossa comunidade, os nossos irmãos, nós precisamos ser gratos com tudo ao nosso redor, né? Mas eu acho muito interessante que no versículo 12, né, no início, ele fala que sabe o que é passar necessidade e o que é ter fartura. Ou seja, os extremos aí. Passar necessidade, ou seja, passar fome, e o ter fartura, ou seja, ter o muito. E olha que interessante, na sequência, ele fala: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Olha só, vou repetir. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Quando nós lemos, essa passagem é conhecida por muitos, né? E quando nós lemos no automático, né, só lendo, você não se apega na importância dessa frase, nessas palavras. Aprendi o segredo de viver contente. Qual que é o segredo de viver contente? Então, nós temos aí alguma interrogação, né, de como viver contente em qualquer situação. Porque nossa carne, ela é tentada sempre a olhar para o que está ruim, para o que não está dando certo, para se entregar para o nosso medo, para a nossa dificuldade, né? Então, vamos tentar, assim como Paulo aprendeu a viver contente, porque esse viver contente vem de Deus, ele não vem de nós. Então, esse viver contente em qualquer situação é um desafio para nós também. E Paulo conseguiu, que tal nós tentarmos também? Então, vamos trazer para os nossos dias hoje como que está, né, o nosso enfrentamento com as coisas, com as nossas situações. Cada um vive uma situação. Então, eu vou fazendo perguntas e você vai meditando em você. Porque é muito fácil meditarmos para os outros. Então, não adianta eu querer meditar a vida do pastor Gilberto, a vida do Thales, a vida
de você que está me assistindo, não adianta. Vamos olhar para nós. Então, enquanto eu estou meditando, eu estou pensando na Ludmila, raciocinando pela Ludmila. E você vai raciocinando por você. Qual a situação que você vive hoje? Então, vai pensando em você. No processo da psicologia, todo mundo ouve falar, muitas pessoas têm preconceito porque pensam que é uma fraqueza procurar um psicólogo, um profissional, é uma fraqueza porque eu não tenho controle. A terapia é um autoconhecimento, é realmente identificarmos, conseguirmos nos olhar, às vezes pensamentos automáticos que a gente tem, até de julgamentos com os outros e com a gente mesmo. Então, é um autoconhecimento que nós passamos. No bate-papo que nós tivemos, se você está chegando no canal agora, da Primeira Igreja Batista, se inscreva, ativa o sininho para você receber toda informação de um vídeo novo que for postado e confira os vídeos que estão para trás. Temos vários vídeos bons, com pastores convidados que passam muitas informações boas, que acalmam o nosso coração, mensagens realmente vindas de Deus para momentos que a gente enfrenta, e que possamos vir a passar, tudo é uma bagagem que a gente vai colocando na nossa vida para que a gente possa estar alimentado nas situações que viermos a viver. E nós tivemos um bate-papo há um tempo atrás e muitas pessoas questionando sobre esse período, uma ansiedade muito alta, a depressão que acaba manifestando em alguns que antes não tinham, ou piorando um pouquinho, aumentando a quantidade de quem já tinha, ficando mais depressivo, mais ansioso. Então, um irmão me perguntou colocou uma pergunta lá, mas como não conseguimos responder no dia, eu já vou estar respondendo. Como que é a relação psicologia e a fé? Então, aqui, não tem como eu deixar de lado a minha formação. Então, eu sou psicóloga, eu sou formada em psicologia, mas como eu venho aqui trazer para vocês como uma irmã em Cristo. Porque a psicologia ela tem que ser neutra, como uma ciência, ela é neutra, para respeitar o livre-arbítrio, que a gente sabe que Jesus também respeita, de cada um. Mas eu não posso deixar de trazer para vocês aqui a minha percepção, a minha formação vem toda junto comigo, e a visão como cristã, irmã cristã. Então, eu vou trazer para vocês a minha bagagem de formação, de orientação, mas com o nosso Senhor e Salvador presente, que para mim não tem como deixá-lo de lado. Então, para mim, Jesus tem que estar presente, não tem como ele estar ausente da minha vida. Então, qual a sua atual situação? Vamos lá, nossa primeira pergunta. Você hoje está sendo dominado pelo quê? É pelo medo? Pela ansiedade? A preocupação com o amanhã? Você está vivendo pela tristeza, seja de recordações, ou seja de pessoas às vezes que não estão mais aqui. Você está vivendo, qual é a situação? Você está vivendo pela raiva, pelo rancor? Você está vivendo, até mesmo com as questões físicas, com fome, pela falta do dinheiro, desemprego, falta de fé. E uma que é muito triste, que eu sei que está assolando muitas pessoas e as pessoas não sabem identificar. Falam outros nomes. É a falta de esperança. Existe hoje uma falta de esperança nas pessoas. Esperança porque ela bate aí de frente com a nossa falta de fé. Porque nós falamos muitas vezes que cremos que Deus está no controle, mas nós duvidamos do controle dele. E isso faz a gente ter falta esperança, que traz o medo do amanhã, que traz a dúvida, que traz a insegurança. Então, muitas vezes a gente quer simplesmente pontuar uma coisa. Eu estou assim. Mas, às vezes, aquilo ali é o principal, mas que está embasado ali, a base dele está sendo várias outras coisas. Então, você tem que identificar qual é a sua situação hoje. O
que você está vivendo? O que está te sufocando? Para você, é a mesma coisa de você tomar uma medicação. Para você tomar uma medicação, você tem que saber o que você está sentindo. Então, para você começar a tentar trabalhar a sua mente, você tem que identificar o que está controlando a sua mente. Né? Então, não adianta eu querer tratar uma depressão se eu não identifico o que está gerando essa depressão, ou essa ansiedade, ou esse medo, né? Esse pânico, que pode chegar a virar um pânico e até mesmo generalizado. Então, nós precisamos identificar. Quando nós olhamos para nós mesmos, a gente fica assustado, né? Assustado porque nós vemos em situações onde a gente não tem resposta. E eu acho que o que está mais colocando uma preocupação na população é exatamente a falta de respostas, porque nós não temos. Mas aquele que nos conduz, ele tem. Aquele que está acima de nós, ele tem as respostas, né? Vocês estão escutando ao fundo aí, é meu filho, tá? Meu companheiro. Então, espero que não atrapalhe a audição dos irmãos. E vamos continuando. Então, identifique qual é essa situação e o que tem te colocado nessa pressão. Né? Se é a falta de fé, se você está sendo movido por raiva, por medo, por ansiedade. Vamos identificar. A segunda pergunta. O que você está fazendo com essa situação? Ok, eu identifiquei. O que está hoje, que eu estou vendo que está gritante na minha vida, é o medo. Ok, o que você está fazendo com essa situação? Eu estou identificando que é o desemprego. Ok, o que eu estou fazendo? Porque muitas vezes a gente se acomoda. Chamamos de problema de estimação. Porque a pessoa, às vezes, eu sou depressiva, aí ela pega a depressão, coloca como se fosse um animalzinho de estimação e vai viver com ela. E a gente não enfrenta. Né? Não enfrenta e não busca ajuda. Não quero falar de forma que seja cruel com ninguém. Estou falando sobre, às vezes, nos colocarmos numa posição de tratar os nossos problemas, nossas situações como bichinho de estimação. Não estou falando que é fácil, não. Eu também passo por situações, eu tenho as minhas lutas, né? E cada um de vocês também. Mas eu estou informando que a gente não pode acomodar, nem se colocar na posição de vítima, né, e viver na posição de vítima, e nem nos colocarmos na posição das situações, os nossos problemas serem nossa estimação, ficar com ele ali sem lidar com ele. Então, temos duas formas de identificar o que estamos fazendo. Então, nós estamos alimentando as situações ruins, os nossos problemas, o nosso medo. Você está alimentando o seu medo, você está alimentando o seu desemprego. Como que eu alimento o desemprego, Ludmila? Às vezes se acomodando, igual eu falei, às vezes se colocando de vítima, simplesmente ficando em repouso, esperando somente as oportunidades virem. Não é fácil, ainda mais na situação que estamos vivendo. Mas é preciso que você também corra atrás, que você valorize as portas que são abertas. Muitas vezes a gente quer as coisas só do nosso jeito, né? E não funciona dessa forma. É sempre, às vezes, um passo de cada vez. Para você alcançar algo que você almeja, você tem que ir a um passo de cada vez para que você possa alcançar. Como que você está lidando com a sua insegurança? Qual situação que você está vivendo, você está alimentando ela? Então, se você identifica que você é inseguro, que você está com medo ou que está ansioso, você alimenta os seus pensamentos para que isso te deixe mais inseguro? Ou nós temos o outro lado. Ou você está buscando meios para se fortalecer. Como que eu busco meios de me fortalecer? Quando você sente que faz algo que diminui essa sua situação, ou seja, eu estou muito ansioso. Quando você faz algo que você observa que diminui a sua ansiedade ou a sua preocupação, isso é um meio. Então, não adianta você falar, Ludmila, quando eu estou muito triste, às vezes eu vejo algum devocional e aí vem a palavra no meu coração, isso me acalma. Isso é um meio de alimentar
positivamente. Ou seja, você busca forças, né, para poder te ajudar a enfrentar. E, ao pouco, você consegue, aumentando a sua força, ou seja, se alimentando de coisas boas que te fortalecem, que são boas para você, conseguir buscar ajudas maiores, com profissionais, dar passos onde você possa, no caso do desemprego, conseguir uma abertura de uma porta de emprego e estar animado para começar, né, para trabalhar, a ir com boa vontade, né, para poder enfrentar as situações. Inclusive, né, qual meio você busca? Por exemplo, vou dar uma situação. Você sente que você é ansioso, e aí você só vê notícias da atualidade, só fica no jornal, por exemplo, onde você só vê situações onde repete a mesma coisa, aquela sensação de descontrole que o mundo está hoje é de descontrole. Né? Um vírus que não existe ainda, um plano de ação para poder acabar com ele, as escolas paradas, a política, toda hora uma notícia diferente. Então, se você está se alimentando dessas informações exclusivamente, como que você vai conseguir se sentir seguro, vamos dizer, estável, como se fosse uma coisa firme, se o que você está se alimentando é aquilo que toda hora muda? Então, busque se fortalecer naquilo que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Falo que Deus, você pode ver que Ele não muda. E quando você pega para ler, para estudar e meditar a palavra de Deus, toda situação que a gente vê enfrentando já se passou. Deus já deu uma instrução de como que o povo vivia, como o povo resolveu, como o povo deve confiar. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes nós vivemos entregando a condução da nossa vida. A gente fala assim, está nas suas mãos, meu Deus. Não tem mais como eu fazer nada, está nas tuas mãos. Mas com pouco tempo a gente vai lá e pega de novo a direção. Vamos pensar como se fosse um navio. Né? Nós estamos lá em alto mar, perdido, sem uma bússola, para saber qual caminho devemos seguir. Você olha para o lado, você só vê água, você não sabe como conduzir. E aí você fala assim, toma, Deus, essa situação, toma, pode conduzir. E aí, seja um ventinho, ou qualquer situação, ou então se Deus deixou o barco ali do mesmo jeitinho que estava, ele está parado em frente, né? O mastro, né? Eu acho que chama, né? O leme. Aí você já perde um pouquinho a paciência e fala, não, me dá aqui de novo que eu vou tentar fazer alguma coisa. Porque você acha que às vezes Deus está demorando. Né? A gente tem esse hábito de entregar na mão de Deus e depois ir lá e querer pegar de novo. Isso é um erro que nós cometemos. Porque, primeiro, nós não deixamos que Deus venha a conduzir de fato a nossa vida, passar pelos caminhos que precisamos passar. Mostra que a gente não confia, né, nos planos que Ele tem para a gente, no que Ele tem preparado. Nós não esperamos. Nós não cremos. E por que será que nós temos essa necessidade desse controle dessa forma? Nós não permitimos que Deus venha realmente a agir, a conduzir as nossas vidas. Será que a gente tem dúvida de quem é Deus? Como você tem lido a Bíblia? Como você tem escutado a palavra de Deus? Vejo várias pessoas que sabem a Bíblia de cor. Recitam versículos, mas é no automático, como se fosse aquelas histórias que a gente aprende na escola, né? Chapeuzinho Vermelho, aqueles contos que existem lá, ou seja, recitam a Bíblia sem crer nos milagres que aqui aconteciam e ainda acontecem. Quando você lê passagens onde cegos foram curados, leprosos, onde guerras foram vencidas, independente do número dos guerreiros, quando Deus estava do lado do seu povo. Então, quando a gente lê isso, você lê realmente crendo que isso aconteceu? Ou você lê como se fosse uma história que te contaram somente? Porque é real,
a Bíblia é real. E não somente uma história contada para você imaginar como seria. Né? Jesus, ele veio, ele habitou na terra, ele se entregou, ele sofreu, ele sabe todas as dores humanamente que a gente sofre. Ele sabe, porque ele foi humano, assim como eu, assim como todos vocês. E nós não precisamos ter dúvida de quem ele é. A Bíblia o tempo todo reafirma quem é Deus. Em Isaías 43, vou pegar alguns versículos para a gente reforçar. No versículo 3 de 43, vem falando assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. No 11, ele fala: eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. E no início do 13 ele fala: desde os dias mais antigos eu sou. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, em toda a situação que você, que eu vivemos, que o mundo vive. E ele é a nossa esperança, porque ele nos dá essa promessa. Então, não precisamos duvidar de quem é o Deus em quem confiamos, em quem esperamos e em quem cremos, porque ele não mudou. E se você olha para a situação que nós estamos vivendo, achando que Deus está à parte dela, pare de olhar dessa forma, porque ele está presente. E na sua vida também ele pode ser, desde que você permita que ele esteja presente. É uma escolha. Se você acompanhou, o pastor Sinfrônio falou muito sobre o livre-arbítrio, né? Deus, na sua grandeza, no seu poder, ele nos ama tanto que enviou o seu Filho, mas mesmo assim ele nos permite escolher. Então nós podemos escolher. Assim como, né, eu falei sobre qual a situação que você vive hoje. Você pode escolher colocar ela como estimação e ficar com ela, ou você pode buscar meios para vencê-la, para não alimentar as situações ruins ou difíceis que nós vivemos. Ludmila, eu vivo momentos difíceis com meus filhos, com outras pessoas. Depende de uma mudança de quem está, né, vivendo com você, seja os filhos, seja parceiro, seja quem for. Depende da mudança da pessoa também, da tomada de decisão das pessoas. Mas interfere em você? É isso que te causa ansiedade? É isso que te causa desconforto? Então, você tem que observar. Observar como você está se alimentando. Você está agindo somente pela ação daquela pessoa? Ou você está buscando se fortalecer? Está buscando estar forte para ser o suporte daquela pessoa? Quando ela precisar de você? Ou joelho no chão, orando? Porque muitas vezes, em várias situações, o que nós podemos fazer é orar e aguardar o agir de Deus, porque tem o livre-arbítrio, né, no agir dele com outra pessoa. Então, se você está enfrentando uma luta muito grande com algum familiar, é joelho no chão, é oração, porque o Deus é que vai fazer. Várias vezes a gente quer se tornar o Espírito Santo das pessoas. A gente quer tomar o lugar de Deus e ser o Espírito Santo na vida das pessoas. Mas o Espírito Santo que veio, né, habitar em nós, quando Jesus nos deixou, porque, né, ele foi para o céu, mas ele não nos deixou órfãos, né, ele deixou o Espírito Santo aqui para cuidar da gente, e porque ele sabe que não é fácil as situações que vivemos, mas que também passaríamos por várias aflições, por várias situações. Então, ele não faz nada pela metade, ele sabe conduzir o seu povo, desde que a gente confie nele. E muitas vezes também nós culpamos Deus pelas situações que a gente vive. Vejo várias pessoas culpando Deus, que Deus é ruim, mandou um vírus para, olha como é que nós estamos vivendo. Ou Deus é ruim que me permite viver isso. Várias vezes as situações que a gente vive são escolhas erradas que nós fizemos. E aí se chama as consequências. E a gente tem que passar por elas, né? Quando
tomamos as nossas decisões sem a presença de Deus, sem perguntar o que Deus faria, né? Várias escolhas erradas que a gente faz na nossa vida. Você aí no momento, talvez você está vivendo, né, se vendo numa encruzilhada, onde você precisa tomar alguma decisão. Pergunte-se, né, o que Deus faria? O que Deus, no meu lugar, faria? Às vezes vai te orientar a saber se a tomada de decisão que você está prestes a fazer está voltada para você mesmo ou para a vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente coloca a nossa vontade e fala que era a vontade de Deus, e a gente não quer depois lidar com as consequências, né? E isso a gente tem que lidar, as consequências das nossas tomadas de decisões erradas. Mas ele fortalece quando há arrependimento, quando há o verdadeiro arrependimento, né? Ele está ali para nos sustentar e nos ajudar nas situações em que passamos. E há também situações em que vivemos, seja elas por nossas escolhas erradas ou até mesmo porque precisamos passar, que é uma lapidação, que é para crescimento e amadurecimento. É doloroso, quem disse que não é, né? Uma pedra preciosa, para ela chegar no ponto de ser aquela pedra vistosa, desejada, né? e valorosa, ela precisa passar pela lapidação. E a lapidação, ela é dolorosa, mas ela produz um brilho e um valor inestimável, principalmente no âmbito espiritual. Então, se você está passando por lapidações, se está doendo, se fortaleça no Senhor, busque ao Senhor, porque você verá lá na frente, né, assim como a gente vê, e precisamos ser gratos por tudo que Deus já fez e tudo que Ele faz ainda nos nossos dias, nós veremos. Às vezes a gente pode não entender, né, agora o que Deus está fazendo, mas mais adiante a gente vai entender. Os propósitos dele, os planos dele são infinitamente melhores do que os nossos. Então, voltamos às palavras crer, confiar e ter fé, né, em Deus. E não nos colocarmos, né, nas posição de vítima, de somente nos acomodar nas posições, mas usar toda e qualquer situação em que estivermos passando para refletir. O que de bom isso pode trazer para a minha vida? Em que posso melhorar? E, principalmente, como posso ser usado por Deus? Com tudo que você estiver passando ou que você já passou na sua vida. Um terceiro ponto para a gente complementar tudo que são as situações que a gente vive na vida. Viva o dia que o Senhor lhe deu. Aqui mesmo em Isaías 43, depois se os irmãos quiserem ler, é um texto maravilhoso, né? Ele vem falar sobre a grandeza de Deus. No versículo 18, ele vem falando: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Isso vale para coisas boas e para coisas ruins, tá, irmãos? A gente sempre escuta muito falar sobre não viver no passado quando a coisa foi dolorosa, quando foi ruim. Mas também em algumas coisas boas, porque você vê várias pessoas se lamentando e murmurando: ah, como era bom no tempo assim, assim assado. Ah, naquela época é boa, naquilo era bom. Ou seja, você esquece de viver o seu presente. Qual o seu hoje? Você acordou, você está assistindo essa live com a gente? O que Deus te ensinou hoje? Para que você esteja abastecido para na hora que, se Ele permitir a nós abrirmos os olhos amanhã, o que Ele quer que a gente faça no dia seguinte. A gente costuma decidir tudo por nós mesmos. Mas o que Deus nos ensinou hoje? Você vai viver no seu passado? Então você não está vivendo nem o seu presente e dificilmente viverá o futuro de Deus para você. Porque você está preso no seu passado, vivendo as coisas ruins de lá ou as boas que estiveram lá. Mas você não consegue deixar Deus agir no seu presente e nem nos planos que Ele tem para você no seu futuro. Porque você está guardado demais no seu passado. Então, não é de hoje, né? Nós estamos falando de Isaías, né? Antes da vinda de Jesus.
E uma orientação já era: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Né? Como eu disse, vamos usar o passado como aprendizado. Ele é aquilo que nos faz crescer. É a nossa história de vida. A gente tem que ter orgulho do nosso passado se você hoje usou ele para ser uma pessoa melhor. Né? Orgulho do nosso passado porque foi o que a gente viveu. Você pode não ser orgulhoso dos erros que você cometeu no passado, mas se hoje você se arrepende e você muda de vida, você pode mudar a sua e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, use o seu passado como aprendizado, como a sua bagagem para abençoar a vida de outras pessoas. Jesus, na sua passagem, em toda passagem que você vê o contato de Jesus com alguém, você não vê Jesus puxando a memória o passado de ninguém. O que você fez de errado, o que você ele não senta com ninguém para ficar falando assim: e aí, como foi sua vida até, né? Conta para mim todos os detalhes da sua vida até hoje. Porque ele já sabia o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim. Mas ele fala assim: ó, eu cheguei. O que estava de errado, vamos mudar. Eu quero você comigo. Eu mudo a sua vida. E a gente vê as pessoas se transformarem de forma maravilhosa com a presença de Jesus. Desde aspectos físicos, de não enxergar, passar a enxergar. E até mesmo as mortes espirituais. Aqueles que estavam mortos espirituais para o pecado, estavam lá vivendo com o pecado, deixá-lo e mudar a sua vida. Deixar de amar o dinheiro e seguir a Jesus. E olhar para os outros com amor, que é o principal que Jesus veio mostrar, é o amor. Que não é fácil. Né? Ele mesmo nos diz isso na sua passagem, na palavra que ele deixou para nós. O quanto Jesus sofreu. Ele, né, como eu disse no início, ele era humano. Então você sente uma dor, você acerta uma martelada no dedo, você sabe que dor é aquela. Então pense como era a dor que Jesus sentiu sendo apregoado numa cruz. E sem culpa, né? Muitas vezes a gente fica se lamuriando: ai, por que Deus me permite passar por isso? E às vezes são escolhas nossas mesmo, escolha errada que nós fizemos, ou erros que insistimos em cometer. Mas ele passou por toda uma dor, por amor, porque ele era livre de pecado. Então, o nosso passado não pode ser o nosso presente, ou seja, a gente não pode fazer dele a nossa morada, alimentando o nosso medo com o que você já viveu, alimentando a sua ansiedade, alimentando a sua depressão. Às vezes é um luto, você perdeu alguém que você amava muito e não consegue se desprender, ou seja, se despedir dessa pessoa. Você está morando no passado. Você está vivendo no passado. Você não consegue deixar Deus agir, Deus curar. Tudo, ansiedade, medo, depressão, raiva, rancor, são todas feridas da nossa alma. E Jesus ele vem nos ajudar a curar as feridas. Mas às vezes a gente não permite. Às vezes a gente fica ali como se fosse, né, quando você está mexendo, cutucando em alguma ferida, você continua mexendo nela, para não deixar que ela cicatrize, para que ela não se cure. Né? A cicatriz ela é marca da nossa história, né? de uma ferida que não dói mais, mas que ela faz parte da nossa história e que nos ajuda a seguir. Mas como lá no nosso início, nosso texto base, como aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Quando sentimos de alguma maneira as provações queimando, correnteza da vida, né, forte nos puxando, muitas vezes é difícil reconhecer o propósito de Deus para nós. Mesmo o próprio Jesus agonizou quando teve de enfrentar o Calvário.
Em sua humanidade, Jesus não queria experimentar a dor da cruz e tudo o que ela significava. Na sua humanidade, quando ele orou a Deus, pedindo, se fosse possível, né, que ele não passasse por aquela dor, mas ele sabia que aquele era o propósito dele, ele aceita a vontade do Pai, né? Então, ele creu e ele confiou na vontade do Pai, que era perfeita, pois ele sabia que Deus faria com que tudo trabalhasse juntamente para o bem, de acordo com os propósitos de Deus. E é assim conosco também. Em todos os momentos e as condições, podemos confiar que Deus dará propósito à nossa dor, ao nosso sofrimento. Então, como aprender a viver contente em qualquer situação? Claro que não é sempre, né? Nós temos o nosso momento de chorar, o nosso momento de refletir as situações que nós vivemos, mas nós precisamos confiar em Deus. Como eu disse, muitas vezes nós lemos o agir de Deus como se ele agisse só na vida das outras pessoas, mas ele age na nossa vida. Mas você tem que permitir. Você permite que Deus age na sua vida? Você permite que Deus esteja no controle da sua vida? Ou você está sempre tomando o controle? Ou você tem essa necessidade de estar no controle? Se você tem essa necessidade, já é um ponto que você precisa trabalhar, que você precisa entregar a Deus em oração e falar: Senhor, eu tenho dificuldade de deixar o Senhor conduzir a minha vida. Me ensina, me ajuda a deixar o Senhor conduzir. Porque assim, irmãos, quando a gente começa a deixar Deus agir, confiamos e cremos, Ele vai nos mostrando e nos fortalecendo para que no nosso meio consigamos encontrar formas de nos fortalecer, de buscar ajuda, de nos alimentarmos com coisas que vão nos fortalecer, que vão nos fazer crescer, mas que principalmente que conseguiremos glorificar o nome de Deus, porque nós somos criados para isso. Muitas vezes nós nos vemos num erro enorme, que é a comparação. Tudo nós achamos neste mundo que é comparação. A nossa vida, a nossa família, os nossos bens, nós vivemos comparando isso com o de outras pessoas. E é o maior erro, porque nós somos únicos para Deus. Os planos de Deus para a vida da Ludmila é diferente dos planos de Deus para a sua vida. Então, identifique, deixe Deus te mostrar qual é o plano que Ele tem para a sua vida, para que Ele possa trabalhar e glorificarmos o nome dEle, pois nós fomos criados para glorificar e exaltar o nome de Deus. Nós não fomos criados para nós mesmos, nós fomos criados para a glória dEle. E por que, muitas pessoas se perguntam, por que Deus permite passarmos por dificuldades, por situações difíceis? Em Romanos 5, eu gosto de estar passando, irmãos, que vocês podem estar acompanhando. Irmãos, em Romanos 5, os versículos 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, porque vivemos ou passamos por situações difíceis? Algumas pessoas identificam isso como uma maldade de Deus. Mas lembra da lapidação que eu falei? Então, as nossas tribulações, nós também temos que agradecer por elas, porque elas vêm nos moldar, elas vêm trazer à nossa vida perseverança, moldar o nosso caráter e nos trazer esperança. Esperança que o Espírito Santo de Deus traz aos nossos corações a cada respirar que nós damos, porque é através de Deus, né? Deus que nos permite o fôlego de vida. Então, que nós tenhamos esperança em Deus. Porque nosso tema principal, né? Por que nós devemos ter esperança?
porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, é nele que nós buscamos a nossa força. Então, ele aqui nos fortalece. Assim como Paulo diz, seja no muito ou seja no pouco, seja até no nada deste mundo, que nós tenhamos convicção de que se as nossas vidas estão entregues nas mãos de Deus, o propósito Ele tem para a nossa vida. E o que é realmente a nossa necessidade, Ele provê. Tudo que nós realmente necessitamos, Ele provê. Às vezes nós queremos que Deus nos dê o que nós queremos, mas para que Ele possa trabalhar em nós a nossa perseverança, moldar o nosso caráter, nos encher de fé e de esperança, precisa que a gente passe por tribulações. Então, nada é maior do que o nosso Senhor. Então, que nós possamos confiar, ter esperança e crer que Deus está no controle de tudo. Acalme teu coração, não deixe as tribulações do mundo darem a sensação de que são maiores do que Deus, porque não são. Ele tem o controle de toda a situação. E tribulações que você está vivendo ou situações que você está vivendo, dobre seu joelho e peça a Deus para te moldar conforme as dificuldades que você está passando. Me mostra, Senhor, em que eu posso melhorar. E o seu propósito de vida, nós vivemos sim, nós temos família, nós cuidamos, nós trabalhamos, nós vivemos neste mundo, mas que o nosso propósito de vida seja glorificar a Deus, no muito e no pouco, mas que seja glorificar a Deus, e Ele nos fortalecerá. Vamos orar? Paizinho querido, Paizinho amado, nós oramos a Ti, Senhor, agradecidos por mais um dia, por estarmos na Tua presença, Senhor. Ó Pai, não sabemos quais planos o Senhor tem para nós, para o nosso país, o nosso mundo, mas cremos, Senhor, que o Senhor está no controle da situação. E cremos que o Senhor conduzirá tudo para o nosso bem. Molda, Senhor, o nosso caráter, molda, Senhor, a nossa fé, que possamos crer no Senhor acima de qualquer situação, que nós possamos crer que o Senhor está no controle de tudo e dos nossos corações, ó Deus. Acalma os nossos corações, que todos aqueles que estão nos assistindo agora, Senhor, possam entregar no Teu altar, ó Deus, as suas aflições, as suas lutas, Senhor, as suas dificuldades, os seus desejos, ó Pai, e que possamos compreender o que é da vontade do Senhor. Deixe o nosso eu, ó Pai, de lado para fazer a vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Nós acreditamos, ó Deus, que Jesus morreu na cruz por nós e que toda a dor que Ele passou ali, Senhor, foi por amor. E nós recebemos esse amor, ó Deus, amor da cruz, pois sabemos que Ele nos leva à salvação. Nós teremos, ó Deus, uma passagem nessa terra, mas o nosso alvo é a vida eterna com o Senhor no céu. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos por esse momento juntos, ó Deus, por refletir na Tua palavra e nos fortalecer na Tua santa palavra, ó Deus. Enche-nos do Senhor, do Espírito Santo do Senhor, e dê alívio e consolo, Senhor, a cada coração necessitado. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, obrigada. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todo vídeo novo que colocarmos. Boa noite.